Meus queridos colossais, é o seguinte, falta apenas um jogo para complementar essa rodada aí do Campeonato Brasileiro, rodada 35, né? A gente já teve um jogo que foi de suma importância para nós, torcedores do Sport Clube Vitória, que foi o jogo entre Internacional e Santos. O empate para mim foi ótimo. Teve gente que achou que o empate não foi tão bom, que seria melhor se o Internacional vencesse. Mas vamos aqui olhar para um ângulo da história, né? Tudo bem que o Santos ia ficar e não ia pontuar na competição. Tem gente que entende que o nosso concorrente é apenas o Santos, mas eu não olho por essa ótica. Eu acho que o empate não distanciou tanto o Internacional do Vitória e deixa mais um concorrente na briga. Quanto mais gente estiver brigando contra o rebaixamento, é melhor para o Vitória. Então, olhando por essa ótica, eu acho que o empate foi excelente, tá? Mas, claro, respeito a opinião de todos. Como eu falei, falta apenas um jogo para complementar a rodada, que é o jogo entre Fortaleza e Bragantino. Jogo amanhã às 16 horas. É um jogo que vale muito para o Fortaleza. Caso empate ou perca, o Fortaleza aí, infelizmente, vai ser rebaixado aí. Não matematicamente, mas as chances serão quase nulas de permanência, tá? E com tudo isso, a gente vai analisar os próximos jogos dos nossos concorrentes aí contra o rebaixamento. E também eu vou trazer um vídeo aqui da bancada onde a galera comenta sobre isso, fazem projeções, mostram aí os próximos adversários de cada equipe e eles fazem uma análise de quem realmente tem maior chance de cair de acordo com os próximos jogos, tá? Mas antes de eu mostrar esse vídeo para vocês, eu vou também pôr aqui na tela, fazer a projeção aqui dos próximos jogos e ver quem tem maior chance de ser rebaixado, tá? Mas antes de eu mostrar tudo isso pra vocês, só vou te pedir uma moral, deixa o like aí pra fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificações que ajuda demais a turbinar o vídeo aqui na plataforma, tá? Aqui no seu canto aqui também, gente, tem um QR Code aí pra você ajudar o canal, tá? Ajude o canal aí, seja qual for o valor que Deus tocar no seu coração, para você ajudar a gente aqui, né? Que sempre ajuda aqui a comprar um equipamento, a melhorar aqui a estrutura do canal, para trazer o melhor conteúdo para vocês, tá? Sinta-se à vontade aí para ajudar, tá? Se você quiser se tornar membro do canal, também vai ser importante. Tô com um projeto aí bacana para membros, vou fazer um grupo de WhatsApp só para membros, vou marcar um baba também só pra gente assim, a galera que é membro. Então, se torne membro para ajudar a gente aqui e você também terá benefícios, beleza? Além de vídeos exclusivos para os membros também. E lives também, tô com esse projeto, tá? Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Sport Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, bora pro vídeo. Bom, vamos lá, gente. Vou pôr aqui na tela aqui a arte dos próximos jogos dos nossos adversários aqui. Já tá na tela aqui, gente. E aqui tem o Vasco, o Ceará, o Internacional, o Vitória, o Santos, o Fortaleza e o Juventude. Acho que a briga tá entre essas equipes aí, tá? O Sport já tá rebaixado, por isso que eu não pus aqui. Mas vamos lá, ó. Os próximos jogos do Vasco: Internacional em casa e Mirassol em casa. E o Atlético Mineiro fora. Pra mim, gente, o Vasco não será rebaixado. Apesar de que tá com uma sequência ridícula, horrível. Acho que é 5 jogos sem vencer. 4 derrotas consecutivas, ou é 5 derrotas consecutivas. Algo parecido assim. Então, mesmo com esse retrospecto negativo, eu não vejo o Vasco caindo não, tá? O Vasco vai fazer pelo menos 3 pontos aí nesses últimos 3 jogos e vai se livrar, né? O Vasco que tem 43 pontos. Mas vamos lá, ó. O Ceará tem uma vida difícil, gente. O Ceará vai enfrentar o Cruzeiro em casa, o Flamengo fora e o Palmeiras em casa. Rapaz, o Ceará já perdeu de 3-0 pro Mirassol. E se continuar nessa pegada de perder esses próximos jogos aí, gente, eu vou te contar, viu? O Ceará tem sérias chances de ser rebaixado. Olha só, vamos lá, pro Internacional, que também não tem uma vida fácil. Vai pegar o Vasco fora, Vasco em busca de recuperação. O São Paulo também fora. O São Paulo querendo aí uma vaga direta na Libertadores. E o Bragantino em casa. Bragantino que já não tem pretensão nenhuma, mas também quer
uma vaga aí na pré-Libertadores, quem sabe, na Sul-Americana. Então, gente, a sequência do Internacional também é difícil, porque vai jogar 2 jogos fora de casa. E o Internacional não vem apresentando bom futebol, diga-se de passagem. Agora vamos para o nosso time do coração, Vitória, que vai enfrentar o Mirassol em casa. A expectativa para Barradão cheio. O Red Bull Bragantino fora, jogo difícil, na Bia Bichedi. E o São Paulo fecha o Campeonato Brasileiro com o São Paulo em casa. O Vitória tem que fazer, no mínimo, aí 6 pontos nessas 3 rodadas, né? Então, vamos que vamos, Vitória. O Santos, gente, o Santos tem uma vida até fácil, se a gente for olhar. O Santos vai pegar o já rebaixado Sport em casa. Não vejo o Sport, né, complicando a vida do Santos. Eu espero que isso aconteça, mas eu não vejo o Sport com força para isso. Já que vai ter o retorno de Neymar, na Vila Belmiro é difícil vencer, só o Vitória consegue. Brincadeira. Mas vamos lá. Sport em casa, Juventude fora. Esse jogo aqui, se o Juventude ainda tiver chances, vai ser um jogo complicado, tá? Tem muita gente dando o Juventude como morto, mas se o Juventude vencer o Bahia em casa, ele ainda vai ter chances e aí vai ser um jogo difícil aí pro Santos, tá? Não vai ser um jogo tão fácil. E o Cruzeiro em casa, o Cruzeiro que já não vai ter pretensão nenhuma no campeonato nessa última rodada e vai provavelmente com os jogadores reservas, porque simplesmente vão se preparar para em dezembro as semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro que enfrenta o Corinthians. Então, o Cruzeiro não vai estar nem aí para esse jogo contra o Santos. O Santos tem uma vida fácil aí, mas o time do Santos é muito ruim, tá? Mas vamos lá, Fortaleza. Fortaleza vai pegar o Bragantino, amanhã, como eu falei, e os 3 últimos jogos vai pegar em casa o Atlético Mineiro, o Corinthians em casa e o Botafogo fora de casa. Fortaleza aí também tem uma vida duríssima, né? E o Juventude que vai pegar o Bahia em casa, o Santos em casa e o Corinthians fora de casa. Esses aí são os jogos. Façam vocês suas projeções aí. Quem é o principal favorito a ser rebaixado aí ao lado do Sport? Entendeu? Agora vou pôr o vídeo aqui da análise da galera ali, da bancada, onde eles comentaram em relação a isso. Fizeram a projeção dos próximos jogos, comentaram um pouco também sobre esses últimos jogos aí, contra o rebaixamento, entre Santos e Internacional. Confira aí, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, que você ajuda demais aqui o vídeo, tá bom, gente? Tô indo nessa, fica aí com o vídeo agora, tamo junto! Boa noite, Felipe. Boa noite, Praça. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. O empate, obviamente, não resolve a vida de ninguém. Só que tem uma coisa curiosa. É evidente que a pontuação desse momento ela é importante. O Santos permanece com 3 pontos a menos do que o Inter. Mas, claramente, nas 2 próximas rodadas, o que espera pelo Santos é menos assustador do que o que espera pelo Inter, né? O Inter saindo 2 jogos dificílimos contra Vasco e São Paulo, enquanto o Santos vai receber um Sport que já tem o seu destino selado no campeonato e depois o Juventude, que pode ser um confronto direto, dependendo de como for o Juventude na próxima rodada, mas em tese é um jogo, do ponto de vista técnico, mais acessível para o Santos do que vai ser o jogo do Inter. Então, a comparação entre os dois, é possível até que o torcedor do Santos, apesar da pontuação, tenha saído até com um pouco mais facilidade de vislumbrar uma luz no fim do túnel do que o torcedor do Inter, que agora mergulha na enorme certeza de ver o time ter perdido a chance de ganhar um jogo após um primeiro tempo muito dominante e ter 2 jogos dificílimos como visitante nas próximas 2 rodadas. Eu tava mexendo na tabela e vendo os jogos aí. A coisa parece estar encrespando mais, né? Tá mais gente fazendo força para não ter um final de campeonato tranquilo, né? Vasco e Inter se enfrentam. A tabela do Ceará também, Diniz. A tabela do Ceará é a pior tabela. Os 3 primeiros colocados. Você vai dizer, mas pode pegar o Palmeiras e o Flamengo, campeão. Mas é uma tabela muito encrespada do Ceará. E aí o Ceará fez força, eu digo que fez força por quê? Porque perdeu pro Inter em casa, um jogo que salvaria ele e colocou o Inter de volta na briga. E esses times que estão embaixo, todos têm em comum isso. Eles tiveram momentos e jogos cruciais no campeonato em que tinham a chance de sair da zona de confusão e não saíram. O Santos teve vitória em casa, né? Teve Fortaleza em casa, o Inter teve o Santos hoje, o Vasco já vem de uma sequência muito grande de vitórias, o Ceará teve o Inter em casa, então assim, todos esses times estão nessa situação justamente porque não estão conseguindo
ter uma regularidade para fazer uma pontuação mínima aí e passar um final de campeonato tranquilo. E o Santos tem chance na próxima rodada aí de melhorar a sua classificação na tabela. E por que eu disse que para o Santos foi menos pior do que para o Internacional? Porque manteve o Internacional na briga. E como vocês falaram, o Santos tem uma tabela, na teoria, mais acessível do que o próprio Internacional, que tem jogos duros e pode, na visão do torcedor do Santos, ser um rebaixado para que o Santos ele consiga se livrar. Por isso que eu acho que eu disse que para o Santos foi menos pior. Agora... O Ceará entrou nessa briga agora também, né? Com as duas derrotas. O Ceará e o Vasco, né? Os dois estão com 42 pontos. Me lembro, há 2 rodadas, não foi, Mansu, que os nossos matemáticos aqui, o pessoal do Gato Mestre, né, que faz as contas, todo direitinho lá, rodada após rodada, eles tinham dito que 43 esse ano era suficiente, 100% para se livrar. E que 42... o pessoal do Gato Mestre está sempre acompanhando a gente em tempo real aqui, né? E se eu estiver falando alguma bobagem aqui, por favor, me mandem mensagem aqui para corrigir. Se eu não estiver enganado, eles disseram 43 era 100% esse ano e 42 era muito provável, né? Um percentual muito alto de que o clube conseguiria se livrar com 42. Você se lembra disso ou não, Mansu? Não sei se eu estava nesse, não. Mas porque eu tô olhando aqui, ó. Eu pedi pro pessoal eu não acho confirmar. Eu não acho, nesse momento, um absurdo o Santos conseguir 2 vitórias contra o Sport e Juventude. Isso leva ele a 44. Também não acho absurdo o Vitória bater o Mirassol, por exemplo, em casa. E na última rodada, um São Paulo que, em tese, vai estar já se despedindo do campeonato. Não sei se vai ter muita... Dependendo do que vai ter em jogo. Aí ele vai a 45. Você já começa a funilar a coisa, começa a elevar um pouco a exigência de ponto. É evidente que eu respeito os matemáticos, né? Porque a matemática não está dizendo que alguém tem 100% de chance de se salvar com 43. Está dizendo que a probabilidade é alta de se salvar com 43. De fato, deve ser uma probabilidade alta mesmo, uma fotografia do momento que pode se modificar com o resultado. E também eu acho que dependia muito da rodada, de como estava a tabela no dia que foi feito o cálculo, né? Porque cada rodada isso pode mudar. Se o Santos tivesse vencido o jogo de hoje, já ia subir essa régua. Aí os times que estão ali com 42, 41 pontos, Ceará, Vasco, né? Enfim, próprio Internacional, todo mundo está nessa briga. E olhar para a vitória do Santos, ia subir essa régua, ia ter que pontuar um pouco mais. Acho que o pessoal ia ter que pontuar mais, subir para 44, 45. Se o Fortaleza vence, vai a 37, porque tá um pouco para baixo, daí já é mais gente chegando perto, né? Mas tem muito confronto direto, né? Santos, olha Juventude. Só, recebi aqui do Gato Mestre, já atualizado pós-rodada, tá? Então é o seguinte, eu falei na época ali, acho que eu abaixei um pouco, ó. 47, 100%. 47. 46, 99,9%. 45, 98,65%. 44, 92,22% de chance de escapar. Com 43, com 44. Sim. Com 43, 76,26%. Que é uma boa probabilidade, mas não é uma garantia. 42, 44%. Aí já tem mais chance de cair do que de ficar.